presença dele. Senhor Deus, louvamos o teu nome nesta noite, agradecidos pela tua bondade. Pedimos que a tua graça seja em nosso meio, sobre nós. Guia-nos nesta última aula desta matéria de soteriologia. Ministra sobre os nossos corações, os servos teus, os teus filhos que estarão fazendo esta provinha, que possam ser por ti iluminados, para lembrarem-se do que se esforçaram em estudar. Deus, glorifica o teu nome. Abençoa, Senhor Deus, esta última aula, abençoa a minha vida, abençoa os meus irmãos, aqueles que não poderão vir hoje por razões de saúde, razões de trabalho, outras razões, que a tua boa mão seja sobre eles, trazendo a vitória, a restauração, a cura e a resolução de seus problemas. Oramos agradecidos com o perdão de nossos pecados, entregando esta aula aos teus cuidados, em o nome de Jesus. Amém. E amém. Está chegando o nosso irmão evangelista Alexandro. Fala comigo, irmão Alexandro. Vamos ver se... Senhor, meus irmãos, cheguei. Meu Deus, saudade da sua pessoa. Parece que eu não vejo o irmão há 8 anos, meu Senhor. Semana passada entrei, mas eu só ouvi, não teve como eu Eu ficar. percebi, o irmão teve algum tipo de dificuldade. Às vezes dá esse probleminha, não é comum, mas dá. Não, na Dá, mas verdade, não graças a foi Deus... nem a questão de não poder entrar. Eu estava resolvendo coisas aqui, aí eu entrava Sim, e sim. agora caía, acabei não teve jeito de continuar. Não, mas tranquilo, tranquilo. Bom, a paz do Senhor a todos, prazer, uma satisfação ter vocês aí conosco, graças a Deus. Hoje estamos um pouco defasados, né? Já me avisaram, um grupo de alunos não poderão vir hoje por causa de algumas situações. Uns estão enfermos, se sentindo mal, outros estão com problemas a nível de trabalho, de família, mas graças a Deus, porque estamos aqui, conseguimos chegar. Hoje é a nossa última aula da matéria de soteriologia, né? Então ela vai ser uma aula bem mais curtinha, né? Porque o conteúdo da apostila também é bem curtinho. Acredito que os que estão conosco já há quase um ano estão percebendo que essa é a menor das apostilas até o momento. Quantos de vocês assistiram o vídeo que eu postei ontem e leram o avisinho? Quantos? Acredito que todos. Isso, eu deixei um vídeo de um pouquinho mais de 6 minutos e um avisinho. Quero primeiramente agradecer a você que esteve orando por nós, né? Foi uma batalha enorme, né? Eu agradeço, né, os irmãos que me disseram, você merece, mas vamos aqui ser justos. Quem merece é o Senhor Jesus, né? A honra e a glória para ele. Porque quando você diz você merece, é porque você conquistou. Isso aqui não foi uma conquista nossa, foi uma conquista do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Foi ele que conquistou essa vitória para nós. O único que nós fizemos nos últimos 20 anos foi chorar muito, gemer muito e orar muito, mas quem conquistou essa vitória foi Jesus de Nazaré. Então, eu transfiro esse merecimento somente para ele e unicamente para ele. Eu não mereço nada. Se você acha que merece alguma coisa, ok. É uma coisa entre você e Deus, mas a minha Bíblia diz lá em Romanos 3:23, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então eu aprendo com esse texto que humanamente não merecemos nada. Amém, irmãos? Você pode não concordar comigo, mas não merecemos nada. É tudo dele, é tudo por ele, é tudo para ele. Aleluia! E antes de começar a aula, quero trazer uma palavrinha bem rápida da parte de Deus. Você que está esperando uma vitória em uma situação que para você é uma causa perdida, Deus vai mover o sobrenatural. Desde que acordei hoje de manhã, estou com isso bem forte dentro de mim. E Deus falou no meu coração, de começar a aula de hoje, que eu vou mover o sobrenatural sobre a vida de alguns alunos da terça. Aleluia. Ouvi isso claro, gente. Ouvi tão claro que eu me assustei. 20 para as 7 da manhã. Eu falei, que é isso? Eu pensei que era meu filho, que meu filho tem uma voz um pouco parecida com a minha, né? E repetiu pela segunda vez. Eu vou mover o sobrenatural sobre alguns desses alunos da terça. Diga para eles. Então, minha irmã,
Meu irmão, eu não sei o seu problema, a sua causa impossível, mas anote nas tábuas do seu coração. Deus vai mover. Vou repetir uma vez. Deus vai mover. Uma situação que para você é uma causa perdida ou até impossível. Ele vai mover. E quando acontecer, não esquece. Dê o seu testemunho aqui. A gente abre o espaço. Dê o seu testemunho. Pastor, Deus fez algo de doido na minha vida. Fez na minha, porque não vai fazer na sua. Alô? Fez na minha? Esperei 20 anos. Por que ele não vai fazer na sua vida? Então espera, tá? Pastor Anderson, anote. Falta poucas semanas. Poucas semanas. Vem uma loucura aí de Deus. Você não está entendendo, pastor. Vem uma loucura, uma enorme loucura de Deus que vai cair nas suas mãos. E o senhor vai ficar tão elétrico que a sua esposa vai ter que descarregar o jumper para algum lugar. Certo, pastor? O senhor vai ficar numa agitação que o senhor vai ter dificuldade. O senhor vai ficar igual um CD quebrado, dando testemunho do que Deus vai fazer. Prepara. Poucas semanas, mas vai atingir o senhor e toda a família, porque Deus tem pressa para ser glorificado. Desculpa, irmãos, hoje parece que eu estou um pouco com a corda solta, mas é porque Deus me moveu muito forte hoje cedo de manhã. Vamos à nossa página de número 9. Isso, página 9. Coisa boa é saber que o nosso Deus, luta a batalha em favor do seu povo. Graças a Deus. Página de número 9. Semana que vem, então, lembrando que não temos a nossa aula, mas ninguém vai sair prejudicado. Se você leu o avisinho, cada um de vocês já, com exceção dos novos alunos, com certeza, mas de 3 matérias para cá, de 3 matérias para trás, já automaticamente vocês, alunos, já receberam um bônus, de 100 pontos. Quantos entenderam isso? Quantos entenderam? De 3 matérias para trás, com exceção dos novos alunos, todos já receberam automaticamente um bônus de 100 pontos. E as matérias que ainda estão para trás, a gente vai fazer a atualização do boletim e até 30 de novembro você já estará recebendo todas as notas atualizaditas, tá bom? Então fique bem tranquilo. Foi e voltou, irmão Alexandro. Jesus não voltou, né, irmão Alexandre? Eu pensei que Jesus veio e levou o irmão e nos deixou, mas está aqui, tá? Voltou, graças a Deus. Que susto, meu irmão. Vamos lá, página 9. Advertências diretas. A Bíblia contém muitas advertências acerca do perigo de cair da graça. Paulo advertiu os santos que achavam que fazendo o que quisessem estariam salvos. Esse texto todos nós já ouvimos muito, Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Esse texto da Sagrada Escritura nos ensina que nenhum de nós somos infalíveis. Muito pelo contrário. Somos sujeitos a fracassar, somos sujeitos a cair, somos sujeitos a afundar. Em outras palavras, a nossa dependência de Deus, ela sempre, sempre e sempre deve ser completa e absoluta, porque nenhum de nós podemos dizer eu posso, eu sou e aconteço. Não, irmãos, hoje estamos aqui, graças a Deus, de pé, por causa da graça e da misericórdia de Deus. Então, que ninguém tome o atrevimento de dizer eu me garanto, eu me defendo. Pelo menos, eu não sou louco de dizer isso, que eu me garanto, eu me defendo, que eu dependo 24/7 da graça e da misericórdia de Deus. Olha aqui o que diz o seguinte: o escritor da Epístola aos Hebreus nos advertiu que é possível deixar o coração encher-se de descrença, a ponto de perder a salvação. Isso é possível? Claro, olha o que escreveu o escritor aos Hebreus. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Hebreus capítulo 3, versículo de número 2. Ou seja, a salvação pode ser perdida, o coração pode ser cheio de incredulidade. Por que não, irmãos? Somos melhores do que os demais? Não. A questão está atento, de olho aberto, espiritualmente bem atento
para nós não incorrermos nesse problema. Agora, um detalhe: para um cristão perder a salvação, ele tem que entrar num processo. E esse processo não é do dia para a noite. Ele é um processo, demorado, de semanas, de meses e até, em alguns casos, de anos. Alguém está me entendendo, gente? Não se perde a salvação fácil, mas se perde. E ela é processual, é um somatório de coisas que vão se acumulando, se acumulando, se acumulando, se acumulando, chega num ponto que não tem volta, mas que o Senhor Deus use de misericórdia com cada um de nós, né, para nenhum de nós experimentarmos este episódio que é tão trágico na vida de vários cristãos. A epístola de Judas leva-nos a meditar nos santos do Antigo Testamento, dos dias de Moisés, quando diz lá em Judas, verso 5: quero, pois, lembrar-vos que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Creio que vocês já notaram. Irmã Ilana, boa noite. Chegou, irmã Ilana. É difícil, é luta na terra, mas a senhora conquista cada vitória em Cristo Jesus tremendo. Aliás, Jesus que conquista para a senhora. Muito bom rever a senhora. Vamos lá. Eu acredito que eu já falei aqui em alguma das aulas, e acredito que até já falei nessa matéria. Qual é o pior pecado aos olhos do Senhor nosso Deus? Para não acreditar em nada. O som está abafado. Idolatria? Não. Incredulidade. Incredulidade. Pior do que a idolatria? Sim, senhor. Pior do que a desobediência? Sim, senhor. Pior que o adultério? Sim, senhor. Anote. Incredulidade. Aos olhos de Deus, é a mãe de todos os pecados. E você sabia que o pecado de Adão e Eva nasceu na incredulidade? Não foi na desobediência? A desobediência é uma consequência da incredulidade. Alguém já parou para pensar nisso? A desobediência, ela é a consequência direta da incredulidade. Por quê? No momento que eu desobedeço... Sim. Perdão, repete, por favor, de novo. Incredulidade o quê? É o pior pecado aos olhos de Deus. Incredulidade é o pior pecado. Não é desobediência? Para pensar. Vamos à Bíblia. Por que Adão e Eva desobedeceram? Alguém já parou para pensar? Por que Adão e Eva cometeram um pecado de incredulidade? Alguém aí pode abrir o áudio e me responder? Eles não acreditaram na voz de Deus, né? Na ordem de Deus. Eles não Duvidaram. creram na ordem de Deus. E Deus foi claro, cristalino. Todas as árvores e os frutos delas do jardim, vocês podem o quê? Comer à vontade. Mas essa árvore aqui, o fruto desta árvore aqui, do conhecimento do bem e do mal, o dia que vocês dela tomarem para comer lá, certamente o quê? Morrereis. A ordem foi clara, cristalina. Aí veio a serpente, questionou essa ordem, distorcendo-a na cabeça de Eva. Eva não tinha que dar conversa para a serpente, poderia simplesmente dizer, Deus disse assim, está acabado. Porque Jesus, lembra? Satanás veio para Jesus com a palavra, para colocar Jesus contra a parede, mas Jesus rebatia com a própria palavra. Esse era o direito que cabia a Eva e o Adão fazê-lo, mas não fizeram. E aí foi o problema de Eva. O problema de Eva foi o quê? O problema de Eva foi ter deixado ser argumentada. Eva podia terminar a história dizendo, Deus disse isso, 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 está acabado. E é assim que vamos obedecer. Mas no momento que Eva trava diálogo com a serpente, aceitando argumentação, a fé de Eva foi minada. Alguém está me entendendo? A fé de Eva foi abalada e ela deixou de crer na ordem original de Deus. Irmão, se Deus diz,
pula do 20º andar. Se Deus diz, se Deus não diz, não faz isso não. Que tu está no problema. Mas se Deus diz, pula do 20º andar, você pode, que está garantido. Que Deus no meio do caminho vai fazer assim, vai te segurar. Mas se Deus não falou, não seja doido em fazê-lo. Entende? Então, se Deus deu uma ordem e você tem certeza, foi ele, amém. Não questiona, não argumenta, só obedece. Então, é o pior pecado aos olhos de Deus, incredulidade. E aí a consequência foi desobediência, entende? Abriu-se um leque enorme, enorme, enorme. Vamos adiante. Há uma exortação severa do apóstolo João, que não deixa dúvida alguma quanto à possibilidade de alguém perder a salvação. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. O que é o dano da segunda morte? A separação eterna. Mas olha só, o vencedor. E que o texto está nos ensinando? Nem todos os cristãos serão vencedores. Concordamos juntos com isso? Nem todos os cristãos que hoje estão ali, sairão como vencedores. Por isso que o texto bíblico é claro. O vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. E anote aí, a segunda morte é a separação eterna, é a perda da salvação. Então vamos interpretar claríssimo que a primeira morte todos os homens passam, não é? Na maioria das vezes, né? Pode ser que você não passe pela primeira morte, pode ser que eu não passe pela primeira morte, mas todos nós, de uma certa forma, já fomos, pelo nosso pecado original, pelo pecado de Adão e Eva, destinados à primeira morte, que é a morte física. A segunda morte, anote aí, a morte espiritual. Então vamos interpretar dentro do contexto. Não é o caso de Lázaro e de várias pessoas que morreram 2 vezes e ressuscitaram uma vez, para ter agora uma segunda e última ressurreição. Alguém está me acompanhando? Lázaro morreu 2 vezes, ressuscitou uma e vai voltar a ressuscitar para nunca mais voltar a morrer. Irmão Elton. Pastor, a Bíblia do Evangelho vai enfatizar que aquele que ama a vida, perdê-la. Aquele que perde a vida, achá-la. Como eu explicaria? Porque automaticamente, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, o pecado da origem se torna uma morte espiritual, porque aquele que realmente compreende que Cristo governa a sua vida, ele já está morto para o mundo. Para ele, ele já pode, se ele converteu realmente e entende que Cristo, um dos primeiros fatores que ele não tem é o medo da morte. E segundo, ele pode dizer como Paulo: viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Posso afirmar que isso é uma morte espiritual, já ocorreu ali, através uma morte espiritual, assim que eu quero dizer, no fato do pecado agora já não habitar e a pessoa já não vive mais ela vive Cristo e as vontades de Deus. Ou seja, sim, a questão da nova esse criatura... é o caminho ao qual Cristo conduz. Sim, faz sentido, mas não podemos generalizar as coisas. Mas nós poderíamos resumir em poucas palavras 2 pontos importantes. Toda pessoa que se converte definitivamente para Cristo, tornando-se nova criatura e filho de Deus por adoção, mantendo, claro, a sua salvação ativa, lutando, batalhando, como nos ensina e nos instrui as Escrituras, perseverando até o fim, é lógico que a morte espiritual, que é a separação eterna do ser humano para com Deus, não vai ocorrer. Isso sem dúvida nenhuma, certo? O fato de ela ter morrido para o mundo também é uma verdade, uma realidade. Por quê? Porque no momento que morremos para o mundo e nascemos para Cristo, que é a simbologia do batismo nas águas, então eu tenho na minha mente o seguinte: o mundo ficou para trás. Eu não pertenço a esse sistema
organizado de corrupção, de bandalheira, de permissividade, de pecado. Tenho consciência que, como ser humano, tenho a raiz, ou tenho a herança de Adão e Eva, mas eu não tenho dentro de mim mais o desejo deliberado de pecar. Mas como herdeiro de Adão e Eva, vou pecar, vou continuar, infelizmente, falhando, fracassando, mas não consciente, não deliberada, por vontade própria, tá? Nós pecamos por reflexo hereditário. Corretíssimo, corretíssimo. E o batismo em água simboliza o seguinte: morto para o mundo, vivo para Cristo. Mas temos que batalhar o quê? Pela preservação da nossa salvação. No momento que chegamos lá no final, ou através da morte, que vai nos levar à futura ressurreição, ou através do arrebatamento, que nos levará à glorificação e à transformação, então está consumado um aspecto da nossa salvação. Lembra-se que nós falamos da redenção? O que é a redenção? É a chave final, é o, digamos assim, é o último estágio antes da glorificação. Ainda não passamos pela redenção. Paulo, aos Romanos, diz, né, que toda natureza geme. Mas geme por quê? Pela transformação de todas as coisas, e Paulo acrescenta, pela glorificação dos nossos corpos, né? Que esta é a etapa chamada redenção. Já fomos justificados, estamos sendo santificados, mas ainda não fomos glorificados. Mas antes da glorificação veio o quê? A redenção. Então, nós temos a garantia da redenção. Acontecendo o arrebatamento da igreja ou a morte, é um outro caminho interessante, né, para o cristão. O cristão não pode ter medo da morte, embora nós não fomos criados para morrer, mas nós que temos a convicção em Cristo Jesus da vida eterna, sabemos que a morte física, não espiritual, ela é uma transição para a vida eterna. Agora, a segunda morte que o texto bíblico que fala, essa é perigosa. E essa caberá o quê? Aqueles que perderem a salvação, e caberá aqueles que não aceitarem a salvação, né? Que essa morte ela é definitiva, ou seja, separação final entre o homem e Deus. Compreendida essa parte? Isso aqui é importante que fique bem claro. Vamos lá. Há uma exortação, bom, já falamos sobre isso. Número 3, para fechar aqui, ó. Temos agora 4 parágrafos pela frente, fechamos. Exemplos da perda da salvação. Alguns exemplos, poderíamos ter vários, mas vamos trabalhar com os mais chamativos. A Bíblia não apenas ensina que é possível perder a salvação, mas também registra casos de várias pessoas que viraram as costas para Deus, perdendo por completo a comunhão com Ele. No Antigo Testamento, lemos acerca de Saul, que Deus lhe mudou o coração e que o Espírito de Deus se apossou de Saul. 1 Samuel 10, 9 e 10. Mais tarde, porém, tornou-se possuído por um espírito maligno e terminou a sua vida suicidando-se. Esse é um caso parecido com o de Judas Iscariotes, não é? O homem cheio do Espírito Santo, lá em 1 Samuel 10, 9 e 10, lá na frente, um homem completamente rebelde, idólatra e, consequentemente, feiticeiro, né? Porque ele aderiu à mesma visão da pitonisa de Endor, né? Buscando, através da feitiçaria, uma forma de ter a solução do seu problema, né? Porque o profeta Samuel estava morto, Deus não falava. Partamos de um princípio. No momento que Saul já desobedece ao profeta, lá em 1º livro de Samuel, capítulo 15, alguém se lembra? 1º livro de Samuel, capítulo 15, verso 22 e 23, a partir dali, acabou. Tanto que o profeta Samuel deixou bem claro, ó, Deus cortou de ti o reino e deu para outro, melhor do que a ti. Tudo por causa daquela atitude. Sim, irmão Leandro, tem alguma abordagem a fazer? Fala. Desculpa, cortando o senhor explicando aí. À vontade, à vontade, à vontade. O senhor tocou num assunto que eu tinha uma curiosidade. Sim. Quando o Saul ele busca aquela mulher lá e, como que fala? Chama aquele espírito lá de Samuel. Aquilo ali era Deus ou era o espírito de Samuel? Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, por favor. Custou alguém me fazer essa pergunta, gente? Eu ia terminar essa matéria sem ter essa pergunta? Ó, irmão Leandro, acho que vou dar uns 50 para alegrar seu coração.
Obrigado. Vou dar 50, irmão Leandro. Eu estava esperando desde o começo. Será que ninguém vai fazer essa pergunta, meu Deus? Aquele que fez, eu já tinha proposto no meu coração, eu dou 50. Mas tá bom, foi o irmão Leandro sorteado, glória a Deus. Então, leva para casa 50. Amém, Primeiro obrigado. livro de Samuel, capítulo 28. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 28. Vamos ler o texto desde o versículo 1 para nós interpretarmos corretamente, aliás, o texto, mas vamos ler o contexto, para interpretarmos corretamente o contexto. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 28, versículo 1. Naqueles dias, juntando os filisteus, os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo sairás ao acampamento, tu e teus homens. Versículo 2. Disse Davi: então verás o que é capaz de fazer o teu servo. Respondeu Aquis: por isso eu te nomeio meu guarda pessoal para sempre. Versículo 3. Já Samuel era morto, e todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul havia expulsado os necromantes, no caso, os feiticeiros, os invocadores de mortos, tá? Deixa bem claro, necromantes e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus, vieram e se acamparam em Sunem. Reuniu Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, tremeu e estremeceu muito o seu coração. Versículo 6. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Anote isso aqui como importante. E o Senhor não lhe respondeu. E quais eram os meios normais de Deus? Capítulo 28, primeiro livro de Samuel. Capítulo 28, primeiro livro de Samuel, agora versículo 6, vou repetir. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Nem, olha, as formas que naquela época eram comuns Deus responder aos seus servos. Olha lá, anota aí. Sonhos, urim e profetas. Hoje não precisamos disso. Hoje temos o Espírito Santo e a sua palavra. Amém? Temos o Espírito e a palavra. Então não precisamos de sonhos, de urim e nem necessariamente de profetas. Ainda que não é errado que Deus use, né, um servo de Deus e traga uma palavra profética. Não é errado. Mas não deve ser uma necessidade nos dias de hoje. Hoje a necessidade é termos conexão com o Espírito Santo e com a sua palavra. De uma maneira aleatória, esporádica, claro que Deus vai usar alguém para trazer uma mensagem, uma confirmação daquilo que você já sabe. Mas anote aí, no Antigo Testamento, Deus usava esses 3 meios para falar ao homem. Sonhos, urim. Urim eram 2 pedras que ficavam nos ombros da roupa do sumo sacerdote. A roupa do sumo sacerdote era chamada... Qual era o nome? Eu esqueci, alguém se lembra? Eu estou inspirado hoje para dar pontinho, gente. Meu pai, o Leandro já levou 50. Vamos lá. Alguém se lembra o nome da roupa do sumo sacerdote? Ele tinha um nome. Éfode. Ô, Alexandre, esse menino é bom na terra. Leva 50. Meu Deus. Éfode. Ei, meu Deus. Esse povo tá bonito, né? Pastor Anderson já levou 25 na aula passada, e a Sabrina, né, pegou na carona do esposo. Hoje, irmão Leandro e evangelista Alexandro estão aí. Graças a Deus, cada um fechando essa matéria com 50 pontinhos. Éfode, não esquece, éfode. E sobre os ombros do éfode do sumo sacerdote, tinham 2 pedras preciosas. Uma era chamada de urim, do lado esquerdo, e a outra o tumim, do lado direito. Tumim, urim, tumim. Urim e tumim, exato. Né? Luzes e revelações, é a tradução literal. Urim, luzes. Tumim, revelações. E era a maneira que também Deus usava, né, através do reflexo da glória dele quando descia no tabernáculo para falar o sumo sacerdote. Então, Deus não falou com Saul nem por sonhos, nem pelo urim e nem pelos profetas. Então, 0.
Zero comunicação. Estava declarado, não, eu não me comunico com um apóstata como Saul, porque Saul me desobedeceu, Saul me desprezou, então é tudo ou nada. Obedece, obedece. Não obedece, acabou a comunicação. E isso Pastor, Saul não luz e discerniu. quê? Perdão, luz e quê? Luzes Turminha e o quê? perfeições. Luzes e perfeições. Ok, Algumas traduções obrigado. dizem revelações, mas Amém. a tradução certa no hebraico é luzes e perfeições. Ô, pastor, Versículo 7. Versículo pastor, 7. Sim, pastor, sim. ela estava falando com o mesmo espírito de Saul. Ela tava, a feiticeira estava falando, era com o espírito de Saul, com o Vamos próprio chegar Saul. lá, vamos chegar lá. Não, a surpresa agora aqui vai ser grande, calma. A surpresa aqui vai ser grande. Essa foi Versículo antiga. 7. Então Saul disse ao seu servo: buscai uma necromante, uma feiticeira, para que vá a ela e a consulte. Disseram-lhe os servos: em Endor há uma mulher que é necromante. Assim disfarçou-se Saul, vestiu outras roupas e foi com ele 2 homens. E de noite chegaram a mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faças subir aquele que eu te disser. A mulher, olha que a mulher era mais crente que o próprio rei. Olha que coisa curiosa, versículo 9. A mulher, porém, lhe disse: certamente bem sabes o que fez Saul, como exterminou da terra os necromantes e adivinhos. Por que me preparas uma armadilha à minha vida para me fazeres morrer? Está percebendo? A feiticeira era mais crente que Saul. Que coisa séria. O homem estava tão desviado da presença de Deus que essa mulher tinha um pouco mais de temor de Deus em comparação ao próprio Saul. Versículo 10. Preste atenção aqui que o negócio vai esquentar. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, tão certo como vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Quem era ele para garantir, não é, esse tipo de situação? Aí o versículo 11. Disse-lhe então a mulher: a quem te farei subir? Olha a sua expressão, subir. Interessante isso, né? Por quê? Porque os hebreus acreditavam, isso está provado na Bíblia, que após a morte, a pessoa descia, tanto para o lugar de tormentos, os ímpios, né, que iam para o lugar de tormentos, como os salvos para o seio de Abraão. Oh, que interessante! Então, essa ideia da eternidade, do além-túmulo, já era bem conhecida naquela época. Estou falando de em torno de 900, não, de 1100 antes de Cristo, de 1100 antes de Cristo. Essa realidade já era conhecida. Mas vamos lá. Versículo 12. Preste atenção. Quando a mulher viu a Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul: por que me enganaste? Porque tu mesmo és Saul. A Bíblia não dá detalhes. Como essa mulher identificou ele como Saul? Interessante. Mas aquela manifestação estranha, que é outra coisa que nos chama atenção nesse texto. Se definitivamente fosse o espírito de um salvo, um servo de Deus, aquela mulher não se espantaria, ela teria paz. Vamos partir desse pressuposto? Ela teria paz. Porque tudo que vem de Deus, irmãos, alguém está me acompanhando? Tudo que provém de Deus traz o quê? Paz, harmonia, gozo. Concordam comigo, gente? Mas aqui não. Ela foi tomada de medo, de terror. E a Bíblia que oculta uma situação. Algo aconteceu que, na hora, ela se deu conta. És tu, rei, Saul. Mas olha o que acontece no versículo 13. Respondeu-lhe o rei: não temas. O que vês? Disse a mulher, preste bem atenção aqui, isso aqui é interessantíssimo. Vejo um Deus que sobe da terra. Um Deus com letra minúscula. A palavra no hebraico, hatik amai, demônio. O que? Demônio. Ferreira de Almeida, por alguma razão, coloca Deus. Mas Hamit Hamai, do hebraico, é demônio.
Sim. Havia um conceito de entendimento sobre demônios no tempo de Samuel? Claro. Tanto que a pitonisa reconheceu. Veja um Deus que sobe da terra. Almeida coloca. Mas no hebraico, veja um demônio, um espírito maligno. Uau! Pastor, Sim. a minha tradução está falando deuses, com D minúsculo, deuses, não só Isso, Deus. então, demônios. E que também não está errado. Veja só que coisa certa. Agora, olha o 14, chama mais atenção ainda. Perguntou ele, como é a sua figura? Disse ela, vem subindo um ancião e está vestindo uma capa. Agora, olha essa declaração aqui, eu vou fechar porque para não ficar muito extenso. Entendendo Saul, que era Samuel. Estão percebendo? Entendendo. A Bíblia aqui em momento nenhum, alguém está me acompanhando? A Bíblia aqui em momento nenhum confirma a revelação que, de fato, aquele espírito que subiu da terra era definitivamente o espírito de Samuel. Alguém está me acompanhando, gente? Isso aqui é interessante. Muita gente diz, não, foi o espírito de Samuel. Peraí, irmãos. Vamos partir de um princípio bíblico. Deus cuida dos seus servos até na morte. Alô? Deus cuida dos seus santos servos até na morte. Vou dar um exemplo bíblico maravilhoso e você vai se lembrar. Tem um registro na Bíblia de os ossos de um servo de Deus. Aí foi jogado um estrangeiro em cima dos ossos desse servo de Deus. Eliseu. E ressuscitou. Olha lá, Alexandre hoje está querendo faturar a isenção da prova. Estou entendendo o mistério. Meu. Profeta Eliseu. Um inimigo foi jogado morto junto dos ossos de Eliseu. Gente, olha o poder que tem um servo de Deus, quando Deus dele cuida. Até os ossos trazem poder. Alô? Eu creio nisso. Eu creio que se Deus tem um servo de Deus fiel a ele, que usa muito aqui na terra, e se seus ossos ficam por aí jogados, pode acreditar, Deus cuida até dos seus ossos, como cuidou do profeta Eliseu, e deu uma demonstração maravilhosa do seu cuidado. Porque Deus faria diferente com o profeta Samuel, permitindo com que uma feiticeira manipulasse a eternidade. Alô, irmãos? Deus não reparte a sua glória com ninguém e não permite que ninguém manipule o mundo dos mortos. Satanás que batalha para confundir, para nos enganar. Então, resumindo, aquele espírito definitivamente não foi o espírito de Samuel. Foi um espírito maligno. O que a teologia, né, quando estudamos a matéria anjos e demônios, vamos ter no médio em teologia, angelologia e demonologia, foi um espírito familiar. E esse espírito familiar ronda todo o planeta Terra para trazer o quê? Confusão, para trazer contenda, para trazer várias coisas, desafiando a autoridade e a soberania de Deus na Terra. Né? Ainda fora outros detalhes, que esse espírito maligno mentiu, não é? a Saul, quando Samuel diz, hoje tu e teus filhos estarão comigo. Uma meia verdade e uma meia mentira. Não tem meia verdade ou mentira, é verdade ou mentira. Hoje, eu estou adiantando o texto aqui na frente, tu e teus filhos estarão comigo. Esse demônio mentiu. Por quê? Não foi hoje. Não foi hoje, foi no dia seguinte. Foi no dia seguinte. E não foram todos os filhos, porque a palavra filho aqui do texto original no hebraico fala a tua descendência. E quando estudamos, alguém da descendência de Saul havia sobrevivido a matanças e às mortes. Alguém se lembra? Quem foi? Mefibosete. Aquele menino, né, que sofreu um acidente, caiu, né, de uma certa altura e quebrou as pernas e ficou aleijado. Então esse demônio errou. Hoje tu e teus filhos estarão comigo. E mentiu também porque não estariam com Samuel, porque Samuel estava onde? No seio de Abraão, mas Saul iria para o lugar de tormentos, iria diretamente para o inferno. Ô, pastor. Sim, diga, por favor. Uma colocação. Quando a palavra fala entendendo Saul, que era Samuel,
dá a entender-se que Saul praticamente estava desviado. Então, o entendimento de Saul, com certeza, seria deturpado, não seria uma visão bíblica, nem tampouco espiritual diante de Deus, porque ele estava desviado, estava sem a Exato. presença de Deus, já tinha perdido a comunhão com Deus há Exato, muito tempo. exato. E o desviado, irmão, tem experiência nisso, né? Porque o irmão está à frente de uma igreja e entende bem essa situação. O desviado, ele tem o entendimento dele, o foco dele, não quer saber do mundo espiritual como é de verdade. Na cabeça Sim. dele, tudo é certo, tudo é relativamente certo, mas não é assim. É mais a comprovação Saul... que não era Samuel, que era apenas Exato. entendimento, então, não era verdadeiramente. Exato. Mas parte de um princípio muito simples. Deus já não falava com ele. Deus não respondia por sonhos, pelo Urim e pelos profetas. Então, Saul tinha que cair a ficha. Ei, eu não tenho comunicação mais com Deus. Mas ele forçou a barra. Um desviado força a barra. Esse é outro comportamento clássico de um desviado. Forçou a barra e não deu outra, né? Ele realmente caiu no buraco que ele já tinha cavado e terminou horrivelmente no suicídio. Alguém já me perguntou, Saul tinha chances de ser salvo ou de estar, não é, salvo? Sim, ele tinha todas as chances. E quando seria exatamente? Ali, quando ele errou diante do profeta Samuel. Só que se vocês lerem lá no capítulo 15 de 1 de Samuel, ele fez igualzinho a Judas Iscariotes. Ele não teve sincero arrependimento. Ele teve remorso. Porque quem tem sincero arrependimento prova que vai mudar a atitude lá na frente. E Judas, ao se suicidar, provou que não tinha remorso. Aliás, que não tinha arrependimento. Porque uma pessoa arrependida não tira a própria vida. E Saul, se estivesse verdadeiramente arrependido, ele mostraria o quê? Uma atitude de maior humildade. Mas nós observamos que ele não foi em nada humilde diante do profeta Samuel. Alguém está me entendendo? Irmão Leandro, conseguiu pegar essa situação? Eu sei que causa um pouquinho de dificuldade, até de confusão, mas Deus não é Deus de confusão. O que Saul queria negociar com Deus, só que ele se saiu mal, infelizmente. Não se negocia com Deus, partindo do princípio que ele já foi um problema desde o início, em ter desobedecido claramente a ordem do Senhor. Perfeito, gente? Vamos avançar, que já são 9h04, meu Deus. Vamos lá. Está dito de Salomão que na sua juventude amava o Senhor, andando nos preceitos de seu Davi, seu pai. Mais tarde, porém, ele rejeitou a Deus e começou a adorar falsos deuses. Um caso estranho foi de Salomão. Amou a Deus, de verdade. Mas fez uma troca. Ao invés de ser o homem mais sábio, se tornou o homem mais estúpido, com todo respeito à palavra. Por quê? Porque ele negociou com Deus. Ao invés de ele usar a sabedoria que Deus lhe concedera, não. Ele disse o seguinte, o meu reino está crescendo muito, eu estou muito poderoso. Vou fazer o seguinte, eu vou casar com 700 mulheres e eu vou ter uma aliança com 300 concubinas e eu vou dar segurança às fronteiras do meu reino. Só que ele se deu mal aí, completamente. Porque no momento que ele se une a essas 700 mulheres e as 300 concubinas, ele passa a adorar aos deuses das suas esposas e concubinas. E tem um texto, se não me engano, em 2 de Crônicas, que diz que Salomão adorava aos demônios. E isso trouxe uma grande ira ao coração do próprio Deus. Veja que coisa muito estranha. Por isso que alguns teólogos batem firme, né, alegando que Salomão perdera a salvação. Eu não posso dar essa afirmação, porque salvação é uma coisa muito delicada. Quero acreditar que nos últimos momentos da vida de Salomão, ele reflete, e quero acreditar que numa fração de segundos ou minutos ele se arrependeu e vamos encontrá-lo na eternidade. Se por um acaso eu e você não encontrarmos, não é uma questão nossa, porque a salvação é uma questão muito pessoal entre o indivíduo e Deus. Houve arrependimento, quebrantamento? Amém. Não houve. Isso é entre a pessoa e Deus. Por que eu digo isso? Se você ler com atenção o capítulo 12 de Eclesiastes, nos últimos versículos nós vemos um Salomão pensativo, colocando algumas dúvidas sobre a mesa e questionando a eternidade. Então nós vemos um Salomão bem balançado.
que possivelmente nos últimos minutos de sua vida, a Bíblia não dá detalhes, possa ter vindo ao seu coração o arrependimento. Oxalá que ele tenha se arrependido. Mas se não, é muito fácil. Ao chegarmos lá na eternidade, nós não vamos encontrá-lo, né? Porque, repito, a salvação é um grande mistério. No Novo Testamento, o exemplo mais destacado de um desviado e apóstata, acabei de falar dele agora há pouco, é Judas Iscariotes. Judas, no princípio, era um verdadeiro crente em Deus, pois jamais Cristo confiaria um pecador no ministério de evangelizar, curar enfermos e expulsar demônios. Porém, já por ocasião da última ceia, Judas havia abandonado a fé. Cristo sabia que Judas já não fazia parte do grupo dos salvos. O próprio Judas confirmou isso quando traiu a Cristo e suicidou-se. Tem um texto lá no Novo Testamento, em um dos evangelhos, que Jesus disse: aquele que pegar o pedaço de pão e molhar comigo no prato, esse que há de trair. Aí o mesmo texto em seguida diz, né? Um texto seguinte, versículo seguinte diz: e imediatamente, o que acontece? Satanás entra nele. Vê que coisa louca. O momento que Judas pega o pedaço de pão para molhar seria o momento da sua oportunidade da volta ré, da marcha ré. Mas Judas fez tudo muito consciente. Molhou o pedaço. Ele ouviu isso. Irmãos, alô, alguém me acompanha? Judas ouviu clarinho. Aquele que pegar o pedaço de pão e molhar, esse que há de me trair. Irmãos, vocês já viram isso no texto? Judas estava ali presente, ele ouviu tudo. Irmãos, isso é impressionante. Judas ouviu. Se ele definitivamente quisesse se arrepender, ele simplesmente já soltaria aquele pedaço de pão. Se sou eu ali, diante dessa palavra, eu não sou melhor do que Judas, não. Meu Deus, ele está me dando minha última chance. Agora ou nunca. Jogava o pão fora. E aí abraçar a Jesus chorando e pedindo perdão. Sim, senhor. Homem que é homem que admite arrependimento, faria isso. Eu não sou melhor do que ninguém, mas se eu estou no lugar de Judas, eu faria isso. Mas Judas não. Frio, calculista, decidido e consciente. Que triste isso, né? Pega o pedaço de pão e molha. E diz a Escritura, e Satanás imediatamente entrou nele. Aí já era. Aí não teve mais retorno, não teve mais volta, porque ele escolheu isto. Aí temos um outro caso de Mineu e Alexandre, dois cooperadores de Paulo, após manter a fé e boa consciência, naufragaram na fé. E Paulo os entregou a Satanás, 1 de Timóteo 1, 19 e 20. Alguém pode me explicar se isso aqui é uma expressão figurada? Você tem que ter muito cuidado na interpretação de certas expressões figuradas. Mas alguém se lembra, alguém já leu o que significa a expressão entregar alguém a Satanás? Vamos lá. Vou dar 75. Se você já leu, já ouviu, eu dou 75 para fechar. É uma expressão figurada, não é literalmente que vai o apóstolo e toma Satanás, é teu. Isso não é assim. Isso aqui é uma expressão figurada. Hein? Abrir mão? Não. Ninguém nunca leu, nunca ouviu isso. Eu já ouvi falar, pastor. Hã? Já ouvi falar. Ok, então anote aí. Entregar a Satanás é uma expressão bíblica que denota expulsar da congregação. Então o apóstolo aí expulsa da congregação a Mineu e Alexandre. Então eles estão expulsos da comunidade cristã. Essa que significa a expressão entregar a Satanás. Isso é uma expressão figurada, repito, não pode ser interpretada ao pé da letra que dá zebra, dá problema. Anotaram aí? Então, entregar a Satanás é uma expressão figurada, né? É um idiomatismo da época que se usava quando se expulsava alguém da igreja por algum pecado, um pecado de rebeldia, um pecado enorme, um pecado de desobediência às autoridades estabelecidas. Demas, outro associado de Paulo, é declarado um ajudante fiel. Estava presente quando Paulo escreveu as suas epístolas aos Colossenses e a Filemão. Colossenses 4,14, Filemão, verso 24. Paulo mesmo o chamou de cooperador seu. É difícil imaginar que ele não fosse um crente verdadeiro. No entanto, mais tarde abandonou a fé
isto é, salvação, por causa do seu amor ao presente século, ao presente mundo. Em outras palavras, irmãos, perder a salvação não é algo fácil, mas ela é um fato, é um processo, acontece, infelizmente, todos os dias. Nesse momento que eu estou me dirigindo a vocês, pessoas na face da terra que julgávamos fiéis a Deus estão passando por esse processo. Não somos melhores do que elas em nada, e temos que pedir todos os dias que a misericórdia de Deus nos sustente, a sua graça nos ampare, porque, repito, nenhum de nós somos melhores do que ninguém, melhores do que essas pessoas que estão, neste exato momento, vivendo um processo que vai levá-las lá na frente a perderem a salvação. Mas que o Senhor nos ajude, o Senhor tome a mim e a você pela mão, nos mantenha firmes, olhando para Ele, olhando para a sua presença, para a sua palavra, dependendo dele, lutando, né, para vencermos o maior dos inimigos que nós temos, né? Lembra-se? Nós temos 3 grandes inimigos tremendos. Temos Satanás, temos o mundo e temos a nós mesmos. E desses 3, com certeza, o inimigo que mais nos joga no inferno não é o mundo e nem Satanás, somos nós mesmos. Que Deus nos ajude a sermos vitoriosos sobre o nosso eu. Amém! Meus irmãos, vamos então, né, dar aqui as considerações finais, né, para a gente já passar para a nossa provinha, certo? Obviamente, na hora da prova, eu vou ter que parar a gravação, porque não faz sentido gravar o momento da prova, mas quero agradecer a você, irmão, a você, irmã, né, que esteve conosco nesta matéria. Também quero agradecer a você, aluno, que já pôde pagar a mensalidade do mês de setembro. Muito obrigado de todo o nosso coração. Você que ainda não pagou a mensalidade do mês de setembro, tem até o dia 30, ou seja, até sábado, se domingo você pagar a sua mensalidade, amém. Não esquece da multinha dos 10 dólares, tá bom? Mas faça um esforço dentro das possibilidades, fazê-lo até sábado. Se não pode fazer até sábado, infelizmente, quando você fizer depois do dia 30, né, porque nossa escola depende da sua mensalidade e nós cobramos a multa dentro de uma certa justiça, a menos que o aluno justifique o porquê da sua demora, e aí, justificando, sim, não há problema, podemos negociar um pouquinho mais adiante. Queremos também agradecer a todos, né, que oraram por nós, pela nossa vitória. E, repito, não vai parar por aí não, né? Ainda vamos ter alegria nessa turma aqui. Eu tenho orado para que todas as turmas assim tenham, mas eu tenho alegria. Creio que vocês vão ser a primeira turma. Não estou discriminando não, meu irmão. Essa das outras turmas. Mas eu estou crendo que essa aqui vai ser a primeira turma que vai ter 3 de uma vez só dando testemunho de milagre. Eu estou esperando. Não sei se esse milagre vai vir da casa do Abissai, do evangelista Alexandre, da casa do irmão Leandro. Eu sei que vão vir de alguns de vocês aí. Pelo menos 3, para alegrar poderosamente o coração de Deus. E olha, e vão ser 3 testemunhos que vão sacudir essa telinha. Eu creio para a glória do Senhor. Eu já acordei muito animado, já pedindo, Senhor, eu quero 3 testemunhos de poder. Então recebe aí em nome de Jesus, que vão ser os 3 de vocês aí vão ser os primeiros sorteados, que vão receber um milagre muito lindo, né? Para a glória do Senhor nosso Deus. Vamos fazer uma breve oração para agradecer, então, esta aula. Lembrando, então, que na próxima semana, como já avisamos, devido à situação nossa de exames de saúde e também de procedimentos que precisamos cumpri-los, né, que anteciparam a nossa entrega do Green Card no dia 19, então vamos estar com a agenda muito sobrecarregada, então não teremos realmente cabeça e nem tempo para estarmos ministrando as nossas aulas. Não é falta de compromisso, mas já avisamos, já deixamos claro que de 3 matérias para trás, com exceção dos novos alunos, já receberam um bônus de 100 pontos na nota final. Voltamos à aula aqui normal dia 10, tá? Anota aí, dia 10, voltamos à nossa aula normal. Na próxima semana, no meio da semana que vem, já estarei despachando a nova apostila da nova matéria para você já receber. Só a irmã Bernadette que vai receber a primeira, né? Porque ela está lá no Brasil, então ela recebe no online. Ela é a primeira felizada a receber a nova apostila. Então pode ser que a senhora receba ainda essa semana já a sua nova apostila. Também, irmã Bernadette, fica ligadinha aí. A irmã Bernadette tem esse privilégio. Está lá longe, mas recebe tudo via e-mail. Tá bom, gente? Vamos então agradecer ao Senhor nosso Deus, uma palavra de oração.
Deus abençoe a cada um de vocês e ilumine agora vocês na realização dessa prova. Irmã Vanderleia, tranquila, não deixe os nervos incomodar a senhora, né? Vou dar aqui agora as instruções, no momento que eu termine a oração, para a gravação, e aí dou as instruções que já são conhecidas por todos vocês, né? Só para a irmã Vanderleia ter em consideração que não tem nenhuma dor de cabeça, nenhuma dificuldade na realização dessa prova. E os alunos que não puderam vir hoje estarão fazendo a segunda chamada no dia 10. Então, estou falando isso porque estamos ainda gravando, então no dia 10 de outubro, dia 3, não teremos aula, mas no dia 10, no finalzinho, estaremos fazendo então a segunda chamada para os alunos que não vieram hoje. Orando e agradecendo ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por este processo, por essa matéria que terminamos, uma matéria muito profunda, soteriologia, doutrina da salvação. Poderíamos continuar estudando esta matéria por mais 2 meses, mas nos propusemos a esse período, esse espaço de tempo, e eu quero acreditar que teu Espírito tem falado e ministrado poderosamente aos corações. Ajuda, Senhor Deus, agora os teus filhos que em seguida estarão fazendo esta provinha, aqueles alunos que não vieram hoje, que poderão fazer no dia 10, que teu Espírito faça lembrar tudo o quanto estudaram e se esforçaram. Muito obrigado. É a nossa oração, que a ti fazemos agradecidos e pedindo que a tua bênção nos acompanhe nesses dias que estaremos ali envolvidos com outras atividades, né, com exames de saúde, processo de imigração, mas crendo que a nossa vitória já está assinada pelo poderoso nome de Jesus, e eu creio que breve vamos ouvir aqui dos alunos também testemunhos de grandes milagres que o Senhor vai estar operando para a glória do teu grande nome. Obrigado, é a oração que a ti fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Amém, amém. Desconectamos então a gravação.